Olá a todos, satisfação estar aqui com vocês. Nesse vídeo de hoje, eu vou tentar trazer um panorama para vocês do nosso calendário, nosso cronograma da leitura coletiva do nosso clube. Para quem está vendo esse vídeo pelo YouTube, nós temos um clube de leitura coletiva, que é o clube de livros que falam sobre livros. E nosso livro escolha dessa primeira versão é Lendo Lolita em Teherã, da Azar Nafisi. Só para explicar um pouquinho para vocês, esse é um livro de não ficção, tá? E a Azar Nafisi vai contar sua aventura como professora em Teherã, no Irã, logo quando aconteceu a Revolução Iraniana de 79. E ela divide esse livro em 4 partes, e isso foi a nossa estrutura para montar o nosso calendário. A gente vai ter aqui alguns livros que eu vou mostrar para vocês que fazem parte da leitura coletiva, que nós vamos ler dentro de um cronograma certinho, e alguns livros extras que não são da leitura coletiva, mas são fortemente recomendados e que eles vão ajudar de alguma forma no nosso contexto aqui. Todos os livros são basicamente retirados das sugestões da autora Azar Nafisi. Então, como professora de literatura, ela montou um clube de livro com suas alunas como forma de resistência mesmo, e tanto como uma forma de conseguir suportar tudo que elas estavam vivendo, como também a forma de debater sobre o que elas estavam vivendo. Então, apresento a vocês o nosso calendário. Antes disso, trago aqui para vocês, porque quem adquiriu, o clube fechado e não pôde participar da nossa leitura aberta, eu tô com tanto livro na mão que eu tô meio perdido onde é que tá. Peraí. Material de apoio para leitura de A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Aqui a gente tem um outro grupo muçulmano do islamismo, um outro grupo em outro país, o Afeganistão. E aqui não é uma história real, é uma história fictícia, mas baseada fortemente em fatos reais. Então, esse livro fez parte da nossa leitura coletiva aberta. Caso você não tenha participado, ou se participou e não conseguiu acompanhar, vamos deixar todos os áudios aqui, tudo que a gente debateu, a gente vai colocar aqui, você também pode ter acesso a essa que foi a nossa leitura coletiva aberta. Então vamos aqui para o nosso calendário de apresentação. Esse calendário vai estar disponível aqui para vocês em PDF. Recomendo fortemente que vocês imprimam e assim podem ir marcando. Ao longo aqui da leitura, a gente vai colocar sugestões de páginas, tá? Que a gente dividiu isso. Esse aqui é para vocês terem uma ideia geral e entenderem como vai funcionar direitinho o nosso clube. Então, dia 13/11, a gente começa, a gente vai abrir o carrinho de compras do clube. O clube vai custar R$ 139,90, você pode dividir em até 12 vezes. Então, ficou um preço bem razoável, um pouco mais de R$10 por mês. A gente não fornece os livros para vocês, Vocês já sabem disso. E nessas 2 primeiras semanas, vocês vão se ambientar. A gente vai ter informações sobre como ler melhor, como ler livros de uma forma que a gente possa absorver mais. A gente vai ter informações que contextualizem vocês dentro da Revolução Iraniana, dentro de tudo que está acontecendo. Então, o que a gente escolheu? Primeiro, sobre como... Cadê? É muita coisa. Sobre como ler melhor, vocês já viram, já sabem, e estava aberta para todo mundo, essa aula de como ler livros do Mortimer J. Adler. Se você não viu, a aula está disponível aqui. Por favor, acessem. É uma aula muito importante. É uma aula que eu acho que vai enriquecer a forma como você lê. A gente também vai ter, eu ainda não sei se ela já vai estar disponível, porque está em momento, em fase de produção, uma aula sobre a arte de ler do Emile Faguet. E a gente não podia deixar de pôr aqui o nosso querido C.S. Lewis com um experimento em crítica literária. Então, a gente também vai ter uma aulinha sobre esse livro. Jamile, quero ler. Tudo bem. A gente não tem um calendário específico, mas o nosso grupo vai estar aberto para que vocês possam debater. A partir do momento que o vídeo saiu e tal, vai estar aberto para que vocês possam debater o que vocês
pegaram disso aqui. Lembrando que todos os nossos vídeos, quando for livros extras ou não, vai ter parte com spoiler e sem spoiler, tá? Acho que quando é uma biografia baseada em fatos reais, é difícil dizer que não vai ter spoiler, né? Até porque a gente meio que já sabe tudo. Mas é isso. E aí, pra gente se ambientar dentro da Revolução Iraniana, dentro de tudo que aconteceu, pegamos 2 livros extras. Mais uma vez, esses livros, eles não vão ter um cronograma específico para eles. Porém, a partir do momento que o vídeo sobre o livro saiu, você pode tirar todas as suas dúvidas. E como o nosso calendário da leitura coletiva está bem tranquilo, caso você consiga ler mais de um livro por vez, dá para encaixar esses livros, tá? Então, a gente escolheu Persépolis, da Marjane Satrapi. A história dela também está nesse momento da Revolução Iraniana. Esse aqui é um quadrinho, uma autobiografia dessa autora, que hoje mora na França. Ela tinha 10 anos quando aconteceu a Revolução Iraniana, então a gente vai ver a Revolução sob os olhos de uma criança, e que amadureceu no meio disso tudo, né? E como... não posso contar muito, né? Mas assim, a gente já tem um vídeo disponível sobre como é essa história, sobre elucidando essa história nos detalhes, trazendo também um link com o filme, porque existe um filme que inclusive concorreu ao Oscar desse livro, Persépolis, tá? Esse vídeo tá disponível pro pessoal do clube, então se você está vendo aqui pelo YouTube, no clube a gente tem um vídeo detalhado, contando todos os fatos importantes e, inclusive, fazendo o link com Lendo Lolita em Teherã. Então, o outro livro que a gente pegou foi Infiel, da Ayaan Hirsi Ali. Essa é uma história real dessa mulher que em 2004 foi ameaçada de morte pelo regime por trazer a realidade, por falar sobre o assunto. Então, essa é uma biografia extremamente importante, uma autobiografia da autora, também extremamente importante, que a gente vai ter vídeo para trabalhar com vocês. Então, nessas 2 primeiras semanas aqui do calendário, a ideia é essa, é que vocês se ambientem com essas histórias. Jamile, dá tempo em 2 semanas ler? Não, mas você pode ver o vídeo. Parar na parte de spoilers, assim, esse aqui, gente, não tem muito como ser com ou sem spoiler, tá? Mas parar até onde você tá indo e começando a ler, já entrando no clima, tá? Persépolis, como é um quadrinho, uma leitura rápida, dá em 2 semanas para ler Persépolis, tá? Dá facinho e ainda dá pra ver o filme. O filme tem 1h30, se eu não me engano, e é fácil acesso pra vocês encontrarem por aí, tá, gente, o filme. Vamos lá, sigamos. Então, já falei dessa parte inicial e vamos para nossa primeira leitura coletiva, que é Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Aqui a gente vai falar sobre adultério, né? E a Azar Nafisi aborda esse tema nesse livrinho e ela cita Madame Bovary. Essa aqui a gente está ambientando a primeira parte do livro, lembra? Livro dividido em 4 partes. Na primeira parte, nossa primeira leitura coletiva vai ser Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Jamile, qual edição? A edição que você tiver disponível, que você tiver na sua casa. Jamile, quero comprar, não sei qual edição comprar. Olha, alguns casos eu vou poder te dizer qual. Por exemplo, a clássico da Penguin, de Madame Bovary, parece que tem texto de apoio muito bom. Ah, Jamile, não posso. Não se preocupa, a gente vai trazer apoio para vocês nessa leitura, tá? Eu comprei essa porque é linda. Por isso. Mas eu ainda não li essa edição da Martine Claret. Vou ler um pouquinho antes que vocês, pra gente poder, né, trabalhar direitinho. E vou comentando o que eu acho dela também. Daí a gente começa a leitura dia 26/11. A gente vai trazer um vídeo contextualizando quem é o autor, contextualizando a época, né, que esse livro saiu. E daí começamos nossa leitura coletiva. Essa leitura coletiva, ela vai até dia 23 de dezembro, antes do Natal.
E aqui vocês podem ver que todo sábado a gente vai trazer para vocês um vídeo resumo com o que você leu na semana. Jamile, eu me perdi no meio da história. Algo faltou, não consegui caminhar a partir de tal parte, não foi. Fica tranquilo, a gente vai resumir tudo que aconteceu para vocês em vídeo. E durante a semana, lá no grupo, todos os debates, toda a nossa discussão e interação é via Telegram. O link a Karine já passou para vocês no outro vídeo. Toda a interação vai ser por lá. Então, a gente vai ao longo da semana trazendo informações para vocês que vão agregar a leitura. E no sábado, a gente traz um vídeo fechando tudo. E assim vai ser todo o nosso clube. No domingo, é debate até aquela meta. A meta, especificamente, gente, antes de começar cada livro, a gente vai lançar, tá? A meta desse livro é de tal página, até tais datas. Mas as datas são essas, para vocês entenderem, tá? Então, todo fim de semana, vocês estão vendo que tem debate. Finalizou o livro, a gente tem o debate, ao invés de ser só pelo Telegram, né? O debate, ele é ao vivo, do fim daquele livro. Como é Natal, a gente deixou para segunda-feira, dia 26. Mas essa data do ao vivo, ela é uma data flexível, de acordo com a disponibilidade das pessoas. Qual programa que a gente vai usar? Ainda não sei. A gente vai ver com quais vocês têm mais com quais vocês estão mais acostumados. Pode ser Google Meets, Zoom, a gente vai ver, tá? Fato é que a gente vai tentar deixar isso gravado, tá? Porque aí, quem não pôde assistir o debate ao vivo, poderá assistir. Lembra que vai ter um vídeo resumo da meta final e tem o vídeo debate. E depois a gente tem o quê? Folga. Esses dias aqui, gente, são folgas. O que você pode fazer na folga? Folgar. Folgar, né? Tirar o atraso. Nossa, não cheguei na meta, não consegui ver os vídeos, vou tirar o atraso. Ou você pode já encaixando ali a leitura extra. Qual é a nossa leitura extra dessa primeira parte? É o Convite à Decapitação do Nabokov. Deixa eu pegar ele aqui. Este livrinho aqui. Este livro está em inglês. Por que nós tivemos que pegá-lo? Porque a Azar Nafisi trabalha muito esse livro. E a gente sempre, primeiro, antes de ler a parte do Lendo Lolita em Teherã, a gente vai ler os livros que ela traz de base, porque ela traz muito spoiler. Então, quando você for ler, você não vai ser presenteado com spoiler antes, sabe? Só que ela trabalha muito com esse livro. Infelizmente, não tem mais edição em português recente aqui. Tá esgotado. Então, esse livro, gente, eu vou dever a vocês uma versão em português para vocês se localizarem. Existe, na estante virtual, é possível, Eu achei o preço exorbitante. A gente não tinha como colocar ele pra ser... A ideia era que ele fosse da leitura coletiva, sabe? Mas ficou realmente como leitura extra. Então, tudo bem se você não conseguir ler esse. Aqui a gente vai trabalhar ele com e sem spoilers. Lembrando que no livro, ela vai dar spoiler dele. Mas a gente vai trazer para vocês as partes importantes que vão te fazer compreender o Lendo Lolita em Teherã, como ela aborda ele sem sentir nada de falta. Vai estar tudo bem. Sei ler inglês, quero ler. Tá aqui. É este livro. Está na nossa lista, na nossa bibliografia, tá? Então, dia 31 de dezembro, olha, todo mundo descansa, a gente trabalha. A gente vai entregar para vocês o vídeo desse livro. Você pode ter começado a ler antes, pode começar a ler depois, pode optar por não ler. Tudo bem. Daí vamos pro nosso próximo mês. Janeiro. Começamos com o quê? Lolita. Não tem, gente, como fugir desse livro. Muita gente fala que tem medo. Cadê ele? Que tem medo de ler Lolita, que não sabe se vai se sentir bem lendo Lolita. A gente já conversou lá no grupo, não tenho medo de ler Lolita. É o livro mais bem escrito e as pessoas têm uma visão muito errada sobre qual é o objetivo desse livro. O objetivo não é romantizar uma relação criminosa, de forma alguma, não é esse o objetivo desse livro. E Lolita, como é um livro mais pesado e denso para ler e tem que ser lido com calma, gente, porque a escrita Nabokov é brilhante. Como eu falei, é o livro mais bem escrito que eu já li na minha vida. A gente separou 5 semanas para ele. Então, o mês de janeiro todo vai ser sobre ele. E aquele mesmo esquema.
Sábado, videozinho resumindo. Domingo, debate. E segue aqui um pouquinho em fevereiro, que como a gente falou, são 5 semanas. E tem a folga. Eu recomendo que vocês com calma depois vejam esse calendário, porque ele tem alguns extrazinhos que são muito importantes e são coisas que a gente pensou com todo carinho pra vocês, tá? Essa atriz, o porquê ela tá nesse mês, enfim. Depois a gente pode debater sobre isso também. Então, a gente vai ter a nossa live aqui, a princípio, dia 5 de fevereiro. Como eu falei, essa live de finalização, ela pode ser flexível de acordo com vocês que estão participando, né? A folga, passou a folga, no outro domingo a gente vai trazer o Fala Memória do Nabokov. Por que a gente escolheu esse livro? A Azar Nafisi não trabalha diretamente esse livro, porém, ela é uma estudiosa do Nabokov. Ela já escreveu sobre ele. Então, isso aqui é um livro autobiográfico do autor. Muito lindo. Então, a gente vai ter ele como extra. Mais uma vez, você pode ler ou não. Você pode só aprender sobre a situação, o livro, com o nosso vídeo, ou você pode ler. E a partir do momento que o vídeo foi solto, você pode debater o livro com a gente, suas dúvidas, tudo, enfim. E é possível, dentro desse nosso cronograma, que está super tranquilo, você conseguir dividir para entrar nessa meta. Jamile, não posso, muito difícil, muita coisa. Tudo bem, fica tranquilo. Tenta acompanhar a gente nas leituras coletivas. Isso já tá valendo demais. E assim, gente, a gente finaliza nossa... Caiu tudo aqui. Nossa primeira parte, porque a gente vai para e ler a parte 1 do livro. A gente vai para ler a parte 1 do livro, que a parte 1 é Lolita. E ela trabalha todas as nuances que nós conversamos aqui. A gente lê e o debate e o vídeo sobre a parte vai ser liberado no mesmo dia. Começamos a parte 2. A parte 2, o primeiro livro é Gatsby. Ó, qual é o nome da parte 2? Gatsby. Então, o primeiro livro é O Grande Gatsby, não tinha como ser diferente. Esse livro é curtinho, é fácil, a gente separou 3 semanas para ele, porque ele é muito curtinho, muito rápido de ler. E tem audiobooks muito bons aí disponíveis, caso vocês queiram ouvir, que auxilia bastante. Então, a gente escolheu esse livro lá no nosso Instagram. Vocês podem entender melhor que a gente explicou algumas coisas, algumas situações interessantes sobre cada uma de nossas escolhas. E eu não quero deixar esse vídeo aqui muito longo. Então, você pode checar por lá. Seguimos da mesma forma. Sobre o autor e contextualização, a leitura semanal, o vídeo resumo, o nosso debate, não ao vivo, mas nosso debate lá via Telegram. Aqui a gente continua, são 3 semanas. Vem o vídeo final e nosso ao vivo debatendo sobre o livro. Folga. E aí a gente traz o livro extra, que é do Mark Twain, Aventuras de Huckleberry Finn. Esse livro eu ainda não tive a oportunidade de ler, vai ser muito bom, porque eu vou ler com vocês e a gente vai trazer o vídeo situando, ambientando, explicando o porquê desse livro, qual o link com o Lolita inteirão e tudo, enfim. Vocês, quando forem ler a parte 2, entenderão perfeitamente esses links. E aí, o terceiro livro que eu estou... Mãe! É um dos que eu tô mais... O terceiro livro que é um dos que eu tô mais ansiosa para ler, porque esse eu também ainda não li. Paris é uma festa do Hemingway. Vocês vão ver que a relação que ela traz aqui dos autores americanos não tinha como a gente não escolher dos que ela vai apresentar ali, o Ernest Hemingway. E a gente escolheu Paris é uma festa, dentro de suas diversas obras, para nossa parte 2. Lá no Insta, a gente explica para vocês direitinho por que dessa nossa opção. Então, segue a mesma coisa, gente. A gente traz um vídeo contextualizando para vocês a meta semanal, o vídeo a cada semana com resumo, nosso debate semanal. E 4 semanas a gente finaliza ele, a nossa live, folga e nosso livro extra. Qual é o nosso livro extra? É um que eu já comecei a ler,
que é A Mãe do Máximo Gorky. Esse é um livro que pouquíssimas pessoas falam e até conhecem mesmo. Ele tá no Kindle Unlimited, tá? Para quem já quiser separar ele. É um livro da literatura russa, muito importante, que vai trazer aqui um conceito ideológico importante, inclusive para a gente entender o que estava acontecendo na Revolução Iraniana. Mas a gente finaliza os livros extras dessa parte 2 com A Mãe do Gorky. E aí a gente lê a parte 2 do nosso livro. E aí vocês vão ver que ela vai ter trabalhado tudo que a gente conversou. Todos esses livros extras, tudo isso vai ter sido trabalhado. E aí, caiu aqui, peraí. Vamos para nossa terceira parte. Na nossa terceira parte, a gente escolheu, ela vai falar muito sobre Daisy Miller, vai ser uma parte diferente, tá? A gente vai trazer aqui para vocês o autor, a contextualização, como sempre a gente faz. Daisy Miller, a edição em português é antiga, é um conto, não é isso aqui tudo, tá? Aqui é Daisy Miller and Other Tales, então aqui é Daisy Miller e outros contos. É curtinho, a gente vai tentar trazer para vocês. Eu vou tentar traduzir dentro do possível, não sou tradutora, mas vou trazer para vocês um áudio lendo mesmo a tradução desse conto para vocês nessa semana. Então, essa semana é meio de folga, porque você pode optar por ler ou só ouvir. É meio de folga, tá? Você pode encaixar as outras coisas, enfim. A gente debate, discute o que a gente conversou e começa o nosso primeiro livro da leitura coletiva da terceira parte, que é Jane Eyre. Vocês vão entender. Ai, meu Deus, cadê Jane Eyre? Vocês vão entender os arquétipos das mulheres, o perfil das mulheres, a femme fatale com Daisy Miller e outros arquétipos. E aí Jane Eyre vai entrar nisso pra gente poder conversar da Charlotte Brontë. Vocês vão ver que ela fala muito das irmãs Brontë, principalmente da Charlotte Brontë no livro. Então a gente vai ler esse. Eu acho que esse a gente separou 5 semanas, deixa eu confirmar. Não, foram 4 semanas mesmo. Mas segue o mesmo esquema, nossa live. E aí a gente fecha com a outra irmã Brontë, como livro extra. Muita gente já leu. Quem não leu, recomendo fortemente. Deixa eu pegar, cadê? O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Amo. Quem não ama, quem não gosta, calma, a gente vai conversar. Tá? Mas a gente aí vai ter completado o que? 2 irmãs Brontës. Vamos ficar por aí? Provavelmente não. Opa, já falo sobre. Mas a gente vai entrar aqui no Henry James, um autor conhecidíssimo nos Estados Unidos e que a gente tem pouquíssimas edições em português aqui no Brasil. É pouquíssimo falado. Uma grande pena. Mas ele é o autor, por exemplo, da Outra Volta do Parafuso, que tem um filme chamado Inocente, um filme antigo, acho que até preto e branco, se duvidar. E tem uma série Netflix que é fortemente baseada nela, que é o Mistério da Mansão Bly, a Mansão Bly, a Maldição da Mansão Bly, algo assim. Que a gente vai continuando nos arquétipos femininos. Jane, a herdeira do Henry James. 4 semanas para ler, tá? Minha cachorra está roncando fortemente. Foi 4 semanas? Não, eu escolhi 3 semanas, porque ele é curtinho mesmo. Então, a gente escolheu 3 semanas. São 3? Opa. É isso mesmo, são 3 semanas de leitura dele. E a gente vai ter o livrinho extra. Eu pulei livro... Não, não pulei. Nosso livro extra, que é um baita calhamaço. Que, gente, eu só achei em português essa edição da finada Kozak Naif. Eu não sei como tá, não sei se tá de fácil acesso. A gente vai procurar pra vocês se tem outras edições disponíveis, mas eu só achei essa, por isso que virou como um livro extra. As Herdeiras. É um livro que ela vai... As Herdeiras, ó, Os Embaixadores. É um livro que, inclusive, ela ganha de presente no meio ali da história. Então, a gente escolheu ele como esse. Baita calhamaço, gente. Esse é bom até começar logo, viu? Quase 600 páginas. Ok, sigamos. Estamos acabando. Aí, a gente vai ler a parte 3 do Lendo Lolita Inteirã,
tem a discussão, tudo do mesmo jeito. E vamos para a última parte, a parte 4, finalizando o nosso clube. E não tem como, eu sei que já é um livro batido, que todo mundo já sabe, já leu, mas a gente precisa e vai discutir Orgulho e Preconceito. Jamile, não quero ler, já li. Caramba, tem um monte de livro extra. Pega um dos extras. Tenho certeza que vai ter algum extra que você não vai ter lido, que você vai poder aproveitar esse período que você não quer ler, porque você já leu esse livro, ou já leu algum dos livros que a gente vai citar aqui, e você pode ler e só participar da discussão com a gente. Pronto. Então, do mesmo jeito, a gente vai ler Orgulho e Preconceito, 4 semanas, vídeos de apresentação, discussão, live, folga, e vamos fechar as 3 irmãs Brontë com a Anne Brontë, com Agnes Grey, que eu deixei ali, peraí. A gente já tá em agosto de 2023 e a gente pega esse extra Agnes Grey, da Anne Brontë, tá? Curtinho, esse eu recomendo muito. Eu acho que se você é um leitor voraz, você consegue nessa semana de folga ler ele, porque ele é curtinho. Daí, a gente vai pro nosso último livro da leitura coletiva, Mansfield Park. Último, entre aspas, Mansfield Park, da Jane Austen. Gente, o último, a 4ª parte é Austen, o nome é Austen. A gente tinha que trabalhar 2 livros dela e a gente escolheu esses 2. Então, a gente vai ter aqui as metas, lendo direitinho, folga. A gente entra com o último livro extra, que é o Resorgo do Saul Bellow. Ela fala muito do Saul Bellow durante todo o livro. A gente lê a 4ª parte. Ixi, tem um errinho aqui, eu já vou corrigir, gente. Isso aqui é a 4ª parte. Debate, e aí vocês podem escolher mais 2 livros que estejam dentro do Lendo Lolita Inteirão pra gente ler em conjunto. Você vai escolher 2 livros. E aí, com esses 2 últimos livros, a gente finaliza até novembro nossa leitura. Essa escolha vocês poderão fazer por votação. A gente faz a votação para que vocês possam escolher democraticamente, né? Quais 2 livros vai ser lidos. Ele pode ser tanto um livro citado em Lendo Lolita Inteirão, tá? A gente, por volta ali de junho, julho, por ali, a gente começa a votação. Não, talvez agosto, tá? Agosto. Ou pode ser um livro relacionado. A gente vai deixar, inclusive, que vocês deem as opções, tá? Pronto, espero que vocês tenham gostado. Se você se interessou pelo clube, vou deixar aqui embaixo o Instagram para que vocês possam ter as informações. E também nosso Telegram, o link do Telegram geral. Se você já está no nosso clube, parabéns. Muito obrigada por prestigiar nosso trabalho. E eu sei que vai ser enriquecedor para todos nós. Tchau e até o próximo.